o Lélio já falou aqui no programa, os bastidores estão pegando fogo. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre o jogo de ontem do Atlético, né? O que você viu ou não viu na partida de ontem, Fernando. Boa noite pra você, meu velho. Boa noite, Rafa. Grande abraço pra você, grande abraço para o Lelhão e a todos que nos acompanham. Realmente, o que eu vi ou o que eu não vi, né? Eu deixei de ver porque realmente futebol ali passou longe. Ontem eu participei da transmissão comentando essa partida e realmente eu fiquei assustado com o que eu vi. A apresentação do Atlético deixou muito a desejar. A gente sabe que está numa entre-safra de ideias ali, a entrada do Filipão, a saída do Eduardo Cudê, então há uma ruptura aí de ideias, porque são filosofias completamente diferentes, e aí a gente dá um pontinho para a direção do Atlético, que buscou um treinador completamente diferente àquele anterior que havia buscado e montado o elenco à feição do seu treinador antigo. E agora a gente está vendo aí o Atlético com bastante dificuldades para conseguir peças para mudar esse cenário. Ontem a gente viu aí o Igor Rabelo e o próprio Alan Franco já entrando de cara, o Filipão aí tentando mudar, e eu corroboro com a opinião do Lélio. Eu acho que a conta não pode ser colocada toda nas costas do treinador que chegou há pouco tempo. Acho que a responsabilidade tem que ser dividida aí com os jogadores, mas eu vou chamar o Lélio daqui a pouco, porque ele mesmo, o Lélio já tinha falado antes com o Bruno Volotti sobre a respeito da coletiva, né, do Filipão, em que ele faz uma indagação muito curiosa, mas a gente vai ouvir ele a respeito sobre o jogo mesmo, né, o que faltou para o Atlético desempenhar um melhor futebol lá na Serrinha. Produziu pouco, ou não esperado, porque o outro time produziu bem. Nós tínhamos um adversário pela frente que dificilmente aqui dentro será batido nos próximos jogos. Vocês vão ver que a equipe do Goiás não é a equipe que vem com 12, 13 pontos e vem jogando razoavelmente bem, tanto que não na Libertadores, na Sul-Americana está em primeiro. E não é assim, é só porque é o nosso Atlético que nós vamos chegar e tem outros times que fazem frente, tem bons jogadores, e nós não jogamos aquilo que pretendíamos, não criamos aquilo que pretendíamos, não desenvolvemos aquilo que estamos trabalhando, mas são fases de uma equipe de futebol que a gente vai ter que vencer degrau por degrau, e é só com o trabalho que a gente consegue. Felipão, que estava visivelmente irritado depois do jogo, né, incomodado também com algumas perguntas dos nossos colegas, ele respondeu a respeito do diagnóstico que ele detecta no momento, porque o time do Atlético não vem desempenhando um bom futebol e o tempo que ele está tendo à frente da equipe. O mesmo que os torcedores. Incomoda a mesma coisa que os torcedores. Nada mais, nada menos do que eles estão insatisfeitos, eu também estou, e o nosso grupo também está insatisfeito, tem feito o possível para desenvolver uma situação melhor. Nós não estamos conseguindo, continuamos trabalhando para que isso aconteça. São fases de clubes de futebol e de atletas que vão sendo superadas aos poucos com o trabalho. Eu queria te pedir realmente esse diagnóstico que eu estou querendo dizer, é porque você teve uma semana agora, né? E o que você acha... Quer dizer que eu com uma semana tenho que fazer mágica? Não, não concluí ainda. Eu estou querendo dizer o seguinte, o senhor teve agora uma semana, e eu queria saber o que você viu, você viu algum tipo de avanço, você está conseguindo enxergar esse avanço? Se eu não tivesse visto, eu não estava falando com vocês o que eu estou falando. É uma equipe que precisa de muito trabalho, é uma equipe que se dedica, é uma equipe que está numa situação diferente da que vinha acontecendo, mas que com o trabalho, com a boa vontade dos jogadores, com a dedicação dos jogadores, vai superar um momento ruim como o nosso, que é um momento coletivo, onde nós não estamos individualizando A ou B está mal, mas sim o nosso grupo todo.
Tá aí o Filipão aí falando a respeito, dividindo, né, a culpa com todo mundo e falando a célebre frase aí de que em uma semana ele conseguiria fazer mágica. E agora a gente tem que chamar o Lélio, né, Lélio? Você também concorda que essa culpa deveria ser dividida entre todo mundo, e o quão você coloca aí nas costas do Filipão essa involução de futebol do Atlético, porque ontem foi assustador o futebol apresentado pelo time, né? Um abraço, Fernando. Ô Fernandinho, ontem eu tava ouvindo você tocou muito nessa involução, né? Foi o seu tema principal ontem no seu comentário final. Exato. Na jornada de O Tempo Esportes, né? A FM O Tempo. Mas eu concordo com você, é isso aí, o Filipão tem a culpa dele. E olha que ontem, né, eu tinha falado mais cedo durante o Barba, Cabelo e Bigode, você até utilizou as palavras. Hoje eu não vou nem cobrar futebol, eu só quero os 3 pontos no bolso. E eles não vieram, né? Eu não esperava que fosse um futebol tão ridículo, bizonho, assustador como nós vimos ontem lá em Goiânia. Foi um negócio assim desesperador. O Atlético não conseguia dar sequência às jogadas. E o pior, né, é que o juiz deixou o Goiás bater o jogo inteiro e, sabe, deixou de expulsar o Magno do Goiás, que é o centroavante, e expulsou, aliás, muito bem expulso foi o Guilherme Arana. E juvenil, mas também já minado, inclusive, pela arbitragem ruim. Mas pior que a arbitragem foi o Atlético, sem dúvida alguma. Qual defesa o Tadeu fez, gente? Nenhuma. Tirando a falta, né? Não, tirando a falta que pra mim ia pra fora. Também acho. Ia pra fora a bola. Então, sabe, chute a gol, o Atlético não deu. Finalizou 2, 3 vezes de dentro da grande área. Se você pegar o scout do jogo, são números assustadores. E o que mais assustou, e você também tocou nesse assunto que tem me assustado. Assunto que tem me assustado, né? Que é a postura dos jogadores dentro de campo, como eu falei agora há pouco com o Voloche. Exatamente. Pô, Paulinho pode passar um jogo, você fazer uma jogada. Ah, mas ele tá ali, tá assim, tá assado. Ô, gente, peraí, você tem Hulk e Paulinho, você não consegue fazer uma tabela? Você vai falar que o Igor Gomes não sabe jogar a bola? O Alan Franco tava disputando a Copa do Mundo, jogador de Copa do Mundo. O Edenilson, muita gente também só quer criticar o Edenilson, mas umas 2 jogadinhas do primeiro tempo até ele que fez, sabe? Era pro Patrick ser titular do time do Atlético, por que ele não é? Não deve estar treinando nada. E aí você pega, né, o restante que realmente decepcionou, e o Atlético foi uma caricatura ontem lá na Serrinha. Mas não sei o que o Galo tá pensando. O Santos já tá dando ultimato ao Paulo Turra. Será que o Filipão internamente já teve o seu também, Fernando? É complicado, Lélio, porque a sequência agora que se avizinha aí pela frente é complicada, porque o Atlético vai enfrentar o Grêmio fora de casa no próximo sábado, depois enfrenta o Flamengo, aí tem o Palmeiras pela Libertadores, depois tem o São Paulo pelo Brasileiro e depois um duelo contra o Palmeiras também pelas oitavas, ou seja, 4 pedreiraças que o Atlético vai ter pela frente e pouquíssimo tempo para tentar corrigir tudo que tem para corrigir. E olha que é muita coisa. Além do futebol, né, da tática, tem essa questão aí também psicológica. Os jogadores do Atlético estão passando aí por um momento de desequilíbrio emocional. O Arana foi expulso, o próprio Filipão, o Hulk também lá no clássico contra o América, jogadores importantes. E a expressão facial do Hulk ontem apanhando o jogo inteiro. Ele estava quase levantando uma hora, eu fiquei preocupado em levantar e querer agredir alguém. Exato. Ele teve que apanhar calado. Exatamente, então é preocupante, né, Lélio, essa letargia aí dos jogadores aí com o resultado, né, aceitando passivamente um empate ou um resultado, e isso é o que mais preocupa o torcedor, né, que quer pelo menos um pouco de indignação e que eles mostrem vontade para reverter essa situação. São 7 jogos sem vencer na temporada, uma sequência que não acontecia há 7 anos, né, Lélio? É muito, a fase é realmente uma fase muito complicada, né? Nossa, demais, há 7 anos, hein? E há 7 anos
foi antes de quem chegar, antes do Oswaldo de Oliveira chegar. E era com o Micali, né? E era com o Micali, né? Que ainda ficou pé da vida, porque eu critiquei que ele colocou o Pablo pra jogar e deixou o Robinho no banco num jogo de Copa Libertadores. E o resultado, todo mundo sabe, né? Que o Atlético acabou pegando o avião. Do aviador, que era o Jorge Wilson. Meu Deus. Olha, trocadilho aí, bobão. Primeiro time brasileiro a ser eliminado por um boliviano, né? Exatamente. Olha essa mancha. Agora, Fernando, é muita coisa acontecendo nos bastidores. Hoje até parece que eu não tô tomando sua ancoragem não, viu, Rafa? Pode ficar à vontade, Lelão. Mas hoje surge uma notícia ali no meio da tarde que o Sérgio Coelho iria renunciar. Exatamente, a gente trouxe também em primeira mão, né, a resposta do próprio presidente do Atlético, que negou contundentemente de que estaria renunciando. Mas claro que a gente sabe que nos bastidores essa possibilidade foi aventada, né, Léo? O próprio Marco Salum já explicitou isso em entrevista, de que o Sérgio Coelho pensou em deixar o Atlético após a mudança, né, de liga, né? Sai da Liga Forte para a Libra. Isso deixou o presidente do Atlético contrariado, porque foi uma decisão até por conta do colegiado. E aí o Sérgio Coelho se sentiu aí em maus lençóis nessa situação, cogitou a saída, mas hoje deu a declaração pra gente, tá no portal O Tempo, a gente trouxe junto com a Dimara e o Fred Jota, de que o presidente Sérgio Coelho não vai renunciar, não pensou em renunciar. Tem também a história, né, dos conselheiros, né? Alguns conselheiros reuniram hoje com o Bruno Musi, CEO do clube, lá na sede do Atlético. O CEO tentou explicar, transparecer um pouco mais esse processo de transformação do clube em SAF. E os conselheiros realmente não pouparam críticas, e áudios vazados conseguidos pela nossa reportagem trouxeram alguns ataques, né? Alguns ataques dos conselheiros, principalmente o Sérgio Utz, Cláudio Utz, que pediu o embargo, né, da votação que vai acontecer na próxima quinta e sexta-feira, votação da transformação do futebol do clube em SAF. O Cláudio Utz até disse que essa SAF tá com um jeito de parceria Caracu, Lélio. Você conhece essa parceria? Bom, eu até gosto de cerveja preta, mas amarga, não muito doce. E essa parceria aí, eu entendo. Então todo mundo sabe, é que um entra com a cara e o outro entra com o restante. Exatamente. E o Cláudio Utz, inclusive, que foi delegado de polícia e tudo mais, só para lembrar, e já é um conselheiro de longa data do Clube Atlético Mineiro, ele fala que ele está buscando judicializar esse processo da SAF dentro do Atlético, Fernando. Exatamente. Ele está pedindo aí o embargo da reunião, e ainda não obteve a resposta da justiça. Vamos ver cenas dos próximos capítulos, a gente vai ter em breve aí possivelmente teremos liminar daqui, cassação de liminar do lado de lá, uma luta aí que promete. Além do Cláudio Utz, teve também o Sérgio Salum. O Sérgio Salum foi um conselheiro, um áudio dele também viralizou aí nos aplicativos de mensagem, com ele dizendo que nem vai estar na votação, ele vai viajar porque ele não se sente confortável com essa votação, e caso o clube venha se transformar em SAF, for aprovada a SAF alvinegra, na segunda-feira ele vai renunciar e entregar ao cargo, porque ele não sente mais prazer em ser conselheiro do Atlético. É nesse nível que ocorre aí os bastidores dessa transformação do Atlético em SAF, Lelhão. Aqui, Rafa, hoje mais cedo nós fizemos essa pergunta, né? Quem é que manda no futebol do Atlético, hein? O Bruno Musi ou é o Rodrigo Caetano? Porque aí até o Diego vai falar, não, o Rubens Menin. Não, esse aí não conta, que tá preocupado com o negócio de SAF aí, né? Tá preocupado com o negócio de SAF e não é a alçada dele. Mas quem é que manda no futebol do Galo? Porque eu tô querendo cobrar e não sei de quem cobrar, sabe? Porque igual no jogo de ontem, o silêncio é ensurdecedor. Até o próprio presidente Sérgio Coelho também poderia se manifestar de uma maneira ou de outra. Porque, além disso tudo, tem outras coisas que aparecem, né? Será que o salário está atrasado de novo? Porque naquela preguiça lá
Jogador com salário em dia, brother. Que é isso? É igual o Neto falou. É pra voltar de ônibus lá de Goiânia e comendo pão com salame, que ia tá bom demais. E salame vencido, né? Igual era na época dele. Você lembra daquele áudio, né, Rafa? Na época ele falou assim, eu comi era apresuntado, velho. É verdade, nem salame, era apresuntado, é verdade. Pão! Sabe, porque ontem o negócio foi feio demais. E o jogador não pode achar normal. Tomara que não seja apenas, né, uma palavra do Filipão para blindar os jogadores ali. Fala, não, tá todo mundo incomodado. Mas nós aqui já estamos incomodados desde a época do Cudê. Porque aquele jogo, muita gente fala que o Cudê habla também, né? Então habla aí, você já tem um carinho especial, né, do público brasileiro. Pô, aquele jogo de ontem, sabe qual o jogo que me lembrou? Atlético e Atlético. Só que no Atlético e Atlético o goleiro entregou uma bola no pé do Hulk e fez o gol. Foi idêntico. Um jogo horroroso do Atlético. Agora, né, com uma coisa diferente. É que o Goiás teve ali umas 2 chances para fazer um gol e não fez também pela ruindade do time. A verdade é essa. Boa. É isso aí. Rafa, só para finalizar e agora com o mais importante do noticiário, para justificar a manchete, a diretoria do Atlético tá sim preocupada com essa falta de reforços, né, que o clube já tinha anunciado que não traria ninguém nessa janela de transferência. Por quê? Porque tá vendo todo mundo anunciando reforços, o clube ficando para trás, só desfazendo de jogadores, perdendo peças e sem reposição. Dodô saiu, Nathan Silva saiu e o próprio Alan também deixou o clube, todos eles negociados. O Atlético conseguiu uma compensação financeira por todos eles. Com parte desses valores que o Atlético tem a receber, o Atlético promete fazer esse investimento em alguns reforços. E um deles seria no atacante Rodrigo Muniz, de 22 anos, mineiro de São Domingos do Prata. Ele passou pela base do Atlético, mas foi revelado mesmo na base do Flamengo. O Flamengo vendeu ele, os direitos dele em 2021 por 8 milhões de euros para o Fulham da Inglaterra, e o Atlético tá sondando a situação do jogador, quem sabe fazer um investimento aí por 50% dos direitos do atacante Rodrigo Muniz. O clube também tem olha o mercado também, tem alguns alvos na mira, mas por enquanto ainda não tá trabalhando, porque tem essa questão da transformação da SAF, né? O clube ainda aguarda essa transformação para ver quanto que vai despender aí de investimento já nesse meio de temporada, porque tá vendo que o Atlético tá caindo pelas tabelas, o futebol do time tá cada vez pior a cada partida, e também vendo os adversários se reforçarem.